No ano de 1943, segundo informações diversas, ocorreu uma misteriosa e fantástica experiência feita pela Marinha dos Estados Unidos com o objetivo de se obter a invisibilidade de suas naves militares. O nome desse experimento? Experiência Filadélfia. Entre os meses de agosto e outubro de 1943, no estaleiro naval da Filadélfia, estado da Pensilvânia, Estados Unidos, ocorreu um experimento baseado na teoria unificada ou teoria geral da gravidade de Albert Einstein, que consistia em dobrar a luz em torno de um objeto para torná-lo invisível para os olhos humanos, utilizando para tanto uma grande quantidade de energia magnética. O experimento foi realizado no destroyer da escolta USS Eldridge DE-173, equipado com geradores para o desenvolvimento do teste. No momento de realizar o experimento, eles alertaram a tripulação para se preparar para iniciar o teste. Quando se deu o início, os telespectadores assistiram como o barco era coberto por uma névoa esverdeada, desaparecendo por completo da vista das pessoas, deixando todos perplexos. A conclusão foi que o teste foi bem sucedido, pois o navio se tornou invisível. Na segunda etapa, o navio teria que desaparecer do radar. Após a primeira tentativa, toda a tripulação foi liberada, devido à ocorrência de náuseas e tonturas em todos que ali estavam. Após algum tempo, foi então iniciada a segunda tentativa. Novamente, o navio foi coberto por uma névoa esverdeada, desaparecendo e reaparecendo perante as testemunhas e os radares. Mas, de modo incrível, no mesmo momento que essa nova etapa de testes era realizada, relatou-se que nas margens do porto de Norfolk, Virgínia, em uma distância de mais de 600 km de onde estava originalmente, o USS Eldridge foi avistado, reaparecendo em seguida, poucos segundos depois, no porto da Filadélfia. Mas desta vez, um novo acontecimento surgiu. A tripulação não só se sentiu mal, mas também todos estavam esquizofrênicos e paranoicos, sendo que alguns literalmente desapareceram do navio. E o mais horripilante de tudo era que 5 marinheiros foram fundidos ao casco da embarcação do navio. Após esse evento bizarro e assustador, a experiência foi suspensa. Os efeitos fisiológicos na tripulação foram profundos, sendo que quase todos adoeceram gravemente. Alguns sofreram deteriorização mental após a experiência e em alguns casos foram descritos comportamentos esquizofrênicos. Alguns outros membros desapareceram e 5 tripulantes foram fundidos com o metal do navio, sendo que muitos outros sofreram desmaterializações de partes dos seus corpos. Horrorizados, os oficiais da Marinha cancelaram imediatamente o experimento. Todos os pacientes sobreviventes receberam alta hospitalar e, em alguns casos, sofreram lavagem cerebral para esquecer os detalhes da experiência. Em 1955, o Dr. Morris K. Jessup, um astrônomo amador, antes de ser pesquisador pós-graduado, publicou um artigo chamado The Case of the UFO, sendo uma análise do fenômeno UFO, sendo que, segundo sua teoria, o meio de propulsão que poderia ser utilizado em um OVNI
Poderia ser o antigravidade ou o eletromagnetismo, devido ao comportamento observado nos voos dos OVNIs, escritos por diversas testemunhas ao longo do globo terrestre. No dia 13 de janeiro de 1956, o Dr. Morris K. Jessup recebeu uma carta de um amigo que se identificou como Carlos Miguel Allende. Nela, Carlos Miguel Allende informou ao Dr. Morris K. Jessup do experimento Filadélfia em alusão aos artigos de jornal da época a partir de fontes duvidosas como prova. Carlos Miguel Allende também disse ter testemunhado o desaparecimento e o reaparecimento do USS Eldridge DE-173 enquanto trabalhava em um navio mercante que estava próximo ao SS Andrew Furuseth. Ele até citou os nomes de outros membros da equipe do SS Andrew Furuseth e pretendia saber o destino de alguns membros da tripulação do USS Eldridge após o experimento, incluindo um que afirma ter desaparecido no ar durante uma briga em um bar. O Dr. Morris K. Jessup respondeu à carta pedindo umas provas e confirmação da história, como datas e os detalhes específicos do acontecimento. A resposta veio alguns meses depois, mas desta vez o homem se identificou como Carl M. Allen e disse que não poderia fornecer as informações solicitadas pelo Dr. Morris K. Jessup, mas sugeriu que poderia ser obtido através de hipnose. O Dr. Morris K. Jessup decidiu então descontinuar a correspondência. Misteriosamente, o Dr. Morris K. Jessup cometeu suicídio utilizando o escapamento do seu carro no dia 20 de abril de 1959. O Dr. Morris K. Jessup era astrônomo e escritor, e muitos dos seus livros falam sobre a ufologia. Dentre estas obras destacam-se The Case of the UFO, publicado em 1955, uma exposição clara e notável de todo o problema. A morte do Dr. Morris K. Jessup tem sido objetivo de muita especulação. Alguns dos seus amigos disseram que o Dr. Morris K. Jessup não era o tipo de pessoa que cometeria suicídio. Outros sugerem que ele foi morto porque se recusou a parar com as investigações sobre o enigma dos UFOs. Também foi dito que a sua morte teve algo a ver com os Homens de Preto, mas outros amigos disseram que Morris K. Jessup estava deprimido por causa de problemas pessoais e anunciou seu suicídio a um amigo íntimo. Bom galera, eu já fiz um vídeo sobre os verdadeiros Homens de Preto. Eu vou deixar o card aqui em cima, caso você ainda não tenha assistido. Bom, os Homens de Preto são, geralmente, são contados. A lenda diz que são homens que aparecem sempre quando acontece algum fato ufológico, E aí eles aparecem e tentam fazer com que a pessoa que teve contato com a alienígena desista da ideia. Enfim, eu fiz o vídeo aqui, no vídeo eu explico tudinho, quanto ali curiosidade sobre eles. Enfim, o vídeo é um pouquinho longo, mas vale a pena, pode assistir, que tá muito bom, tá muito interessante. E é isso aí, vamos continuar com o vídeo aqui, valeu. O nome oficial do experimento Filadélfia da Marinha dos Estados Unidos era Projeto Arco-Íris, para tentar escondê-lo e o manter como secreto. Agora vamos às informações adicionais
sobre os mistérios do USS Eldridge DE-173. Vamos lá. Os gráficos informativos sobre o cronograma de atividade do navio USS Eldridge DE-173 misteriosamente desapareceu. Seu diário de bordo, o documento mais importante de uma nave marítima, misteriosamente se perdeu. A tripulação do navio desapareceu. Nada se sabe sobre eles. Tudo que foi relacionado ao código Experiência Filadélfia ou Projeto Arco-Íris também misteriosamente desapareceu. O personagem principal dessa história, o Dr. Morris K. Jessup, cometeu suicídio de forma estranha e misteriosa. O Sr. Carlos Miguel Allende começou a dizer que era esquizofrênico e não foi capaz de declarar nada. 300 toneladas de instrumentos de bordo do USS Eldridge DE-173 também desapareceu misteriosamente e o navio foi vendido para a Grécia quase desmontado. Os registros dos marinheiros também desapareceu misteriosamente. Tamanha foi e até é os dias de hoje a repercussão sobre o caso Experiência Filadélfia, que em 1984 foi produzido um filme chamado Experiência Filadélfia, contando a história sobre o misterioso caso e que no SBT era exibido com o título de Um Passo para o Futuro. Eu assisti um pedaço desse filme, o Experimento Filadélfia, que foi lançado em 1984 e o SBT passou diversas vezes nos anos 90 e tal, que recebeu o título de A um Passo no Futuro. O SBT redublou o filme, né? Mudaram o título do filme, ficou A um Passo do Futuro. Cara, e o filme, os efeitos especiais desse filme é muito ruim. E eu descobri que tem um outro filme de 2012 com o mesmo título, o Experimento Filadélfia, né? Cara, e é tão ruim quanto esse filme de 1984. Acreditem ou não, mas foi produzido uma continuação do filme lá de 1984 e o nome dessa continuação é Projeto Filadélfia 2 e foi produzido em 1993, mas também é horroroso, é muito ruim, tá? Tanto é que poucas pessoas conhecem esse filme. Aí eu fiquei me perguntando, imagine se um Steven Spielberg, se um James Cameron, se um cineasta de talento pegasse essa história, porque é uma história fenomenal, né? É uma história fenomenal. Então imagine se um desses cineastas de talento, esses caras que tem nome em Hollywood, pegasse essa história, cara. Imagine um filme que seria produzido com as tecnologias de hoje. Ficaria um filme assim, é claro, tinha que ser com um cineasta que tem talento, né? Que saiba o que está fazendo, entendeu? Eu fiquei me perguntando isso. E essa história do Experimento Filadélfia merece ter um filme com a superprodução, entendeu, cara? Imagine, né? Vamos bem. Dou essa ideia para vocês aí, ó, de Hollywood aí. E se você gostou do vídeo, né? Não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar, e se não é inscrito, se inscreva. E muito obrigado por assistir, tá? E até a próxima e que Deus abençoe. Valeu!